Bom, retomando aqui, pessoal, vamos falar agora do toyotismo, ok? Nosso slide ainda está paralisado no Fordismo, certo? Que é o modelo antecessor ao toyotismo. Deixa eu só lembrar uma coisa a vocês, que é, o Fordismo ele vai vigorar do início do século XX até a década de 1970 e o início da década de 1980. Tá certo? É importante lembrar, antes da gente prosseguir aqui com o toyotismo, que a passagem de um modelo de produção para o outro, a passagem do artesanato para a manufatura, passagem da manufatura para o taylorismo, do taylorismo para o Fordismo, não é uma passagem abrupta, não é uma passagem, olha, a partir de hoje ninguém mais faz artesanato, a partir de hoje ninguém mais faz manufatura. Não é assim que funciona. Tanto que a gente tem o artesanato até hoje aí. É isso? Só que ele não é a principal maneira de produção de bens de consumo. Então é uma passagem gradativa. Então a gente vai ter momentos em que esses modelos chegam ao seu auge. No caso do Fordismo, ele começa a ser praticado pelo Henry Ford lá no início do século XX, tá certo? As primeiras décadas do século XX, chega ao seu auge em meados desse mesmo século XX, lá década de 50 principalmente, e depois ele começa a entrar em decadência porque ele vai ter alguns limites, e aí a indústria precisa se reinventar, a indústria precisa partir para um outro modelo organizacional. Tá? E é aí que vai entrar o toyotismo. Tudo bem? Só para a gente poder organizar isso melhor aí, organizar nossas ideias, né, de uma maneira, né, um pouco mais sistematizada. Esse último slide aí do Fordismo dá conta da fábrica da Ford, em Detroit, nos Estados Unidos, que chegou a ter 120 mil funcionários. Então imaginem como há uma concentração muito grande mesmo dos fatores de produção. Imaginem 120 mil funcionários numa única fábrica, isso é muito mais do que várias cidades do interior do estado do Rio, por exemplo, tá certo? Mas o Fordismo, que vai ter seu auge aí em meados do século XX, ele começa a entrar em decadência e é inventado no Japão, é desenvolvido no Japão um outro modelo que vai ser chamado de toyotismo, e ele vai ser desenvolvido por esse camarada aqui, o engenheiro Eiji Toyoda. Ele é de Nagoya, ele viveu 100 anos, esse cara, né? Ele nasceu, o que não é nenhuma novidade lá para os japoneses. Ele nasceu lá em 1913 e faleceu exatos 100 anos depois, em 2013. Ele é um dos fundadores da Toyota, tá certo? E ele vai desenvolver, ele é o grande responsável por esse modelo produtivo que vai romper com o modelo fordista. E o toyotismo ele vai ter características bem distintas, tá? Tanto do fordismo quanto do taylorismo lá atrás. Tá? Primeiro que assim, o toyotismo ele vai ter estratégias de produção e consumo em escala planetária, ou seja, eu vou produzir as mercadorias e elas vão ser vendidas no mundo inteiro, com datas de lançamento diferentes, mas elas vão ser produzidas no mundo inteiro. Só para a gente poder fazer uma explicação aqui com relação a isso e comparar com o Fordismo, no Fordismo, aonde eu instalava a minha fábrica, eu vendia os meus bens de consumo. Era uma venda de bens de consumo ali para o entorno. Deixa eu dar um exemplo aqui do Brasil. A Volkswagen produzia Fusca em São Paulo, na fábrica de São Bernardo do Campo. Qual era o maior mercado consumidor de Fuscas do Brasil? São Paulo. Esse Fusca podia vir para o Rio de Janeiro ou para outros mercados aqui do nosso país, mas não fugia muito disso. Essa fábrica de Fuscas da Volkswagen, que se instalou em São Bernardo do Campo lá em 1959, né, ela não vendia Fuscas para a Europa, não vendia Fuscas para os Estados Unidos, para outro lugar do mundo, só para o mercado local ali. Então, isso era uma característica do Fordismo e foi um dos problemas, né, do Fordismo, porque esse mercado começava a saturar. Então, como é que eu vou apresentar uma solução para essa questão? Bom, eu vou pensar em estratégias que visem a produção em escala planetária. Eu vou fazer o produto num lugar e eu vou vender para o mundo inteiro, não vou vender só para um país específico. Tá?
valorização da pesquisa científica. Percebam que é diferente do que aconteceu lá no Taylorismo, quando o slide nos falava em introdução da pesquisa científica. É diferente. Aqui no Toyotismo, a pesquisa científica ela vai ser a base da produção, ela vai ser a base do desenvolvimento de tecnologias, dos robôs que vão equipar as máquinas. Ela vai ser fundamental para que os bens de consumo tenham a sua renovação constante, para que as indústrias possam praticar isso aqui, ó, que é a obsolescência programada. Ou seja, eu trabalho com a ciência para tornar de propósito os produtos obsoletos, ok? E por que isso? Porque lá no Fordismo, lembra, como era muito rígido, como os produtos eram todos iguais, chegava uma hora que o mercado consumidor já não absorvia mais aquela produção. Então, uma das soluções que o Toyotismo apresentou foi justamente diversificar a produção. Para quê? Para que você tenha mais opções de compra e você acabe levando mais produtos para casa. Eu gosto muito do exemplo das sandálias havaianas. No passado, você tinha três modelos de sandálias havaianas: branco de tira preta, branco de tira azul e branca de tira amarela. Eram as únicas sandálias havaianas que existiam, três. Tá? Hoje você tem lojas inteiras que trabalham só com modelos de havaianas. E dentro das casas das pessoas, de uma maneira geral, tem vários pares de havaianas que muitas vezes você não sabe nem de quem é. Né? Você vai sair, você vai para a rua, está com pressa, precisa pegar um chinelo. Ah, de quem é esse chinelo? Você põe no pé e vai embora. Então, o fato de eu ter vários modelos de Havaianas diferentes me estimula a comprar mais. Tá? Da mesma maneira que te estimula a comprar mais biscoitos no supermercado, porque tem uma prateleira lotada. Tá? Então, essa diversificação foi uma das soluções que a indústria encontrou para poder vender mais. Isso no toyotismo. Outra coisa que a indústria também usa bastante é, como eu já disse, a obsolescência programada, para mudar exatamente a concepção que você tem de velho e de novo, né? De antigo, né? De moderno e de obsoleto. Tá? Porque, assim, pega o exemplo do smartphone. Nesse caso, sem dúvida, é o melhor exemplo que a gente pode dar. Quando você compra um smartphone, você não está muito preocupado com o tempo que ele vai durar. É evidente que ele não pode ser frágil a ponto de se desfazer na sua mão. Mas você não está muito preocupado com a durabilidade, você está preocupado com o que ele pode te oferecer. Porque muito antes do teu smartphone quebrar, você vai ter vontade de trocar por um modelo diferente, por um modelo mais atual. Perceberam? Exatamente porque, olha isso, existe a pesquisa científica produzindo cada vez smartphones e todos os outros produtos mais sofisticados. Há um lançamento programado desses smartphones mais sofisticados para que justamente você tenha vontade, tá, de comprar um smartphone novo, mesmo antes do seu quebrar ou apresentar algum problema, ok? E é por isso, é por conta dessas características, que no Toyotismo eu vou abandonar a ideia dos estoques e vou usar o que a gente chama de just in time, ou seja, a pronta entrega. Então, esquece aquela história do Fordismo de comprar muito material para produzir, esquece a história de eu ter lá grandes galpões onde eu tenho um monte de mercadoria. Não, no Toyotismo não é mais assim. Por quê? Porque como a produção é diversificada e ela tem um prazo de validade, quando aquele lote de produção acabou, tá, eu já entro com outro produto diferente. Então não faz sentido eu ter uma manutenção de um estoque lá gigante em um galpão infinito, tá certo? Então, ó, voltando para o nosso slide, com relação ao trabalho, vai haver uma flexibilização dos contratos. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque o nosso próximo capítulo é exatamente sobre as relações de trabalho na indústria, ok? E aqui vem uma coisa muito importante mesmo, assim, que é a dispersão espacial das indústrias, ok? Para a gente e para vocês, no concurso de vocês, isso sem dúvida é o que mais aparece. O grande diferencial estratégico do toyotismo em relação ao fordismo, ao taylorismo e qualquer outro modelo de produção vai ser essa capacidade de fazer as indústrias se dispersarem pelo mundo.
Tá? Então, as indústrias vão sair dos centros tradicionais de produção, vão sair da Europa Ocidental, vão sair dos Estados Unidos e vão sair do Japão e vão para onde? Vão para a China, vão para Hong Kong, vão para Taiwan, vão para Singapura, Vietnã, Camboja, Indonésia, Tailândia, Malásia, todos esses países, percebam, do sul e do sudeste asiático, que vão oferecer hoje as melhores condições para que essas indústrias se instalem e vendam os seus produtos para o mundo inteiro. Tá certo? É o que a gente chamou já de plataforma de exportação. Tá certo? No sul e no sudeste asiático, esse modelo de industrialização que se desenvolveu ao longo da segunda metade do século XX está funcionando assim, como plataforma de exportação, um lugar onde eu monto a minha fábrica, onde eu monto a minha indústria e vendo o meu produto para o mundo inteiro. E isso tem uma relação direta com o quê? Com a evolução dos transportes e das telecomunicações. Tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro as diferenças aí entre os modelos de produção, tá? E agora, vamos ver aqui como é que isso funciona antes. Desculpem, não podia faltar, né? A foto aqui da fábrica, né, da Toyota. Percebam a diferença entre as fotos que vocês viram até agora, do Fordismo e do Taylorismo, que tinham muitas pessoas. Aqui, o que a gente tem é praticamente robôs, tá certo? Você tem uma ou outra pessoa que nem aparece nessa foto e é o cara que vai apenas gerenciar a produção. É o cara que apenas vai tomar conta da máquina, da mesma maneira que você toma conta de uma impressora, quando ela está imprimindo, né? Para não agarrar folha. É mais ou menos isso que os operários, bem qualificados, tá, vão fazer nas fábricas atuais do toyotismo. Essa aqui é a sede da Toyota, no Japão. Ok? Acho que é importante a gente mostrar fisicamente, existe, tá certo? Está ali, não é só aquela marquinha no carro. E vamos dar uma olhada nos exercícios aqui. Eu peguei uma questão de 2018, ok? Que diz o seguinte, ó. Vou ler com vocês, justamente para vocês se ligarem como é que isso aparece no concurso. Ó, no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, ou seja, agora, né, no qual se globalizam não só os mercados, mas também a produção, a palavra de ordem é competitividade. O modelo de produção flexível, que é o toyotismo, né, que vem sendo adotado pelas empresas, traz significativos reflexos não apenas nas formas de organização produtiva, mas também nas relações de trabalho, na política econômica dos países. Então, aqui no enunciado, ele está destrinchando, ele está te apresentando todas as mudanças ou as principais mudanças que aconteceram na transição desses modelos anteriores, Taylorismo e Fordismo, que eram modelos mais rígidos, para o modelo atual, o modelo toyotista, que é o modelo mais flexível. Vamos voltar para lá? Então, ó, o que ele pergunta aí? Dentre esses reflexos, de impactos, né? A gente pode usar como sinônimo impacto dessas mudanças para a produção industrial e para a sociedade, o que a gente vê? Ó, a primeira aí que aparece, ele diz o seguinte, ó, o apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia sem interferir nas empresas privadas, de modo a criar condições para a melhoria do padrão de vida da população e, por conseguinte, fomentar o consumo. Bom, pessoal, essa opção está equivocada, porque ó, ela já começa mal aqui por conta do apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia. Tá? Hoje, o que as indústrias menos querem é esse intervencionismo do Estado na economia. Tá certo? A gente está num modelo numa doutrina econômica que se chama neoliberalismo, a gente vai falar dela melhor na próxima aula, tá certo? Quando for falar também das relações de trabalho. E para as indústrias, para as empresas privadas, quanto menos houver intervenção do Estado, tá, dentro dessa lógica do neoliberalismo, melhor. Tudo bem? Então, ó, a primeira, esquece. A segunda aí, a implementação gradual da economia de escala
em substituição à economia de escopo. Ah, só um detalhe, o que significa isso, economia de escopo? Escopo a gente pode traduzir como objetivo, tá? Como meta. Então, ó, eu passo da economia de escala, que era o que acontecia lá no Fordismo. Lembra que eu falei para vocês que o Fordismo precisava da escala? Funciona em grandes escalas, é por isso que tudo precisa estar juntinho, é por isso que a fábrica da Ford em Detroit tinha 120 mil funcionários. E em substituição da economia de escopo. Ele está dizendo que, ó, gradualmente, implantação gradual da economia de escala em substituição à economia de escopo. O que está errado, tá? Por quê? Porque isso aqui que está acontecendo é o contrário. Aos poucos eu estou abandonando a economia de escala e implantando a economia de escopo, tá bom? Então essa número 2 aqui também não está certa. Só para a gente ler o resto, ó, visando reduzir o custo de produção a partir da fabricação de itens padronizados. Aqui mais um erro, né? Os itens não são mais padronizados, eles agora são diversificados, tá certo? Então nem a 1 nem a 2 até agora. Vamos para a terceira. A implementação do just-in-time, ok, né? A gente acabou de ver no slide, inclusive. Método de organização da produção que visa eliminar ou reduzir os estoques, ok, de insumos. Insumo é matéria-prima, né? É combustível, é aquilo que eu preciso para poder produzir o meu produto. Reduzindo custos e postos de trabalho. E disponibilizando capital para novos investimentos. Essa 3 está legal. Podemos marcar essa 3 aí, sem dúvida, ela faz parte do gabarito. Quarto, a disseminação em diversos países desenvolvidos de propostas de flexibilização da legislação trabalhista com a redução de salários e benefícios sociais, acarretando em consequência um enfraquecimento do movimento sindical. Isso também é uma consequência, isso também está acontecendo, ok? É o processo de uberização da economia, tá? Que a gente está chamando, sem dúvida nenhuma. Essa número 4 também está certa, então o nosso gabarito aqui seria a 3 e a 4, tudo bem? Só para a gente fazer um comentário com relação a essa frase número 4, tá? Vocês devem estar acompanhando isso, o quanto está cada vez mais difícil o emprego formal, o quanto está cada vez mais difícil a estabilidade no emprego, e sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que vocês buscam aí na SpaceX, né? Fazendo o concurso da SpaceX. É evidente que, para muitos de vocês, tem a questão do ideal, tem a questão do sonho, muitas vezes questões familiares, a admiração que você tem pelas Forças Armadas, querer mesmo servir ao país, as Forças Armadas, acha que é um caminho bonito, um caminho que vai te preencher, né, como pessoa. É claro que tem tudo isso, mas sem dúvida tem também a questão financeira e a questão da estabilidade, né? É um dos atrativos, sem dúvida, que as Forças Armadas oferecem, principalmente dentro do contexto de uma economia que está cada vez mais informal, cada vez mais uberizada, né? Que foi um termo que se criou aí fazendo referência ao Uber, tá certo? Bom, vamos lá voltar para o slide, vamos fazer mais um exercício, ok? Então aqui, ó, essa questão, a questão de 32, né, do exame de 2010, a gente não tem muito problema com exames muito antigos, 10 anos atrás, porque as questões da SpaceX, elas acabam se repetindo, né, em alguma medida, elas são questões mais conceituais, tá? Que não, então o conceito em si ele não muda tanto, né? Então, principalmente nesse tópico de industrialização, então a questão de 2010 ela cai muito bem, ela pode nos servir muito bem. Então vamos a ela, está dizendo o seguinte aqui, ó. A guerra da concorrência tem início quando os empresários industriais tomam as decisões relativas à localização das suas fábricas. Percebam aí, aparecendo a questão da localização, como eu citei para vocês. Então, ó, sobre a localização industrial, ao longo dos últimos séculos, leia as alternativas a seguir. Então, vamos a elas. Ó. Nas últimas décadas do século XX, estabeleceu-se uma nova lógica mundial. A produção em larga escala, com elevada automação, é realizada nos países desenvolvidos, e as indústrias de tecnologia concentram-se nos países subdesenvolvidos. Isso é um absurdo, né? A mão de obra mais qualificada, a produção de tecnologia, está nos países
desenvolvidos e a produção está nos países subdesenvolvidos. É dessa maneira que hoje a indústria está se organizando, ao contrário do que sugere essa número 1 aqui. Então ela está errada. 2. Com a revolução tecnológica ou informacional da década de 1970, as grandes indústrias deixaram de ter um espaço local e regional e ultrapassaram as fronteiras nacionais. Isso está certo, pessoal, ok? Principalmente com a revolução dos meios de transporte, telecomunicações, satélite, internet, fibra ótica, as indústrias elas ganharam o mundo. É o que a gente acabou de dizer, inclusive na questão anterior. Isso torna possível eu tirar uma indústria dos Estados Unidos e colocar na China, ou ainda tirar de um lugar nos Estados Unidos e colocar em outro. Eu posso ficar dentro do próprio país, mas eu posso mudar de local porque esse local vai ser mais atrativo para mim. Então, a número 2 está ok. Ao longo do século XX, acentuou-se o processo de concentração industrial, em consequência da crescente elevação dos custos de transferência de matéria-prima e de produtos industrializados. Isso está errado também. A gente viu que o que aconteceu ao longo do século XX, na verdade, foi um processo de desconcentração industrial. Né? A concentração ela acontece no Fordismo até a década de 1950, 60 no máximo, mas a partir daí o que começa a vigorar, o que começa a ganhar mais destaque é exatamente a desconcentração. Então esquece a número 3. Nos países desenvolvidos, as antigas concentrações industriais vêm perdendo terreno para as novas regiões produtivas, as quais são marcadas pela presença de centros de pesquisa e de universidades. Tá certinho também. Né? É o que acontece muito com os Estados Unidos. Tá? Lá nos Estados Unidos, a gente tinha uma concentração industrial no nordeste do país, era o chamado Manufacturing Belt, cinturão da manufatura, e o que a gente tem hoje é uma transferência de algumas unidades produtivas, principalmente as que dependem de tecnologia de ponta, para o que eles chamam de Sunbelt, né, mais próximo lá dos tecnopolos de Los Angeles, ok? Mais próximo da produção de tecnologia. Então, graças à evolução dos meios de transporte e comunicação, foi possível fazer isso sim. E por último, está dizendo aqui, ó, as economias de aglomeração presentes nas grandes metrópoles mundiais reforçam a tendência cada vez maior de concentração espacial da indústria. De novo, errado, né? Então, ela é quase um sinônimo, ela é quase uma repetição da frase número 3. Então, o nosso gabarito fica aqui com a 2 e com a 4. Ok? Vamos passar para o último exercício, tá, aqui dessa nossa apresentação. Com relação à localização espacial das indústrias em escala mundial, é correto afirmar que, então vamos ver uma por uma. O aumento dos custos de transporte já está errado, né? Porque a gente já viu que os custos de transporte estão diminuindo. Então, na boa, a gente não precisa nem continuar lendo. No final do século XX, acentuou-se o processo de desconcentração industrial, ok, apoiado em grande parte na evolução dos transportes e das comunicações. A letra B, de boa, né? Então, muito provavelmente esse é o gabarito. Vamos ler as outras só por desencargo de consciência? Então, ó, há um processo de desconcentração em escala global, até aí tudo bem, através da migração de indústrias de países pobres para os países ricos. Não, isso é o contrário. Né? É o contrário, é exatamente o inverso. Dos países ricos para os subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. D. O aumento de custos de transferência, isso também já começa errado, né? É muito parecido com o início aqui da letra A. Então, a diminuição do custo de transferência, ele ainda usa aqui uma palavra que é muito macete, né, para você não marcar em questão objetiva. Ele está dizendo que impediu que houvesse uma desconcentração espacial. Tá? Se ele tivesse escrito aqui dificultou, podia até ser, né? Mas impediu é uma coisa muito fechada, muito definitiva. Vamos para a letra E. Nas últimas décadas, os novos padrões locacionais, ou seja, padrões de localização, apontam para o surgimento de novos polos industriais, principalmente junto às aglomerações industriais tradicionais. Não, isso está errado, né? As aglomerações industriais tradicionais, elas estão sendo substituídas por novas aglomerações modernas, em outros lugares, em outros
países ou em outras regiões do mesmo país. E não dá nem para chamar de aglomerações, né? É um novo modelo que a gente chama de dispersão, de desconcentração. Tudo bem? Então, nosso gabarito fica a letra B aqui de série B, né? Letra B de Vasco, certo? Então, pessoal, a gente está finalizando, tá, esse capítulo e eu só queria deixar um recado para vocês. Espero que tudo tenha ficado claro, tudo tenha ficado compreendido. Que eu vou gravar outros vídeos fazendo o gabarito comentado das listas de exercícios que eu mandei para vocês até agora nesse EAD, tá certo? Não vou corrigir todos, porque vou escolher os principais, né? Porque é um volume muito grande de exercícios, mas eu vou escolher os chave, os mais difíceis, para poder gravar o vídeo e fazer essa correção junto com vocês, tá certo? Se vocês precisarem, podem me procurar nos canais aí das redes sociais, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas e ajudar no que for preciso, tá certo? Forte abraço para todo mundo, até a próxima.